muitas vezes o check-up radiográfico, né? Vamos falar assim, um exame periapical de boca toda, ele necessita não só de 14 radiografias, mas de, às vezes, 16, né? Ou às vezes até 18, porque precisa fazer uma radiografia específica para o os sisos, entendeu? Ele abre. Mas Uhum. geralmente, quando é 16 e 17, quando são os dentes 16 e 17, como é o nosso caso, aí quase nunca precisa de duas radiografias para avaliar esses dois dentes. Geralmente é uma só. Entendeu? Sim, entendi isso. Obrigado, viu, Cláudio? De nada. Então vamos continuar, né? Ixi, já foi lá para a questão 7. Ele foi para mim tudo mais tranquilo. Oi? Eu disse que essa, a outra que passou foi mais tranquila. Eliabe, eu não entendi. Acho que hoje eu tô meio surdinho. É o meu fone que é ruim aí, tem que falar mais alto, me desculpe. Eu disse que a outra questão foi mais tranquila, Ah, a que tinha passado no slide aí. entendi. Uhum. Então, assim, ó, vamos voltar, né? Então, a gente já precisou de uma radiografia para o dente 15, uma para os dentes 16 e 17, né? Uma para o 21, já deu 3, né? Outra para o 22, 4. O 24 e o 27 são as mesmas explicações do 15 e 16, né? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Porque 24 é premolar, 27 é molar. 7, o canino, né? Canino, tanto o canino inferior esquerdo quanto direito, é só ele na radiografia, né? Na parte superior, por causa da inclinação do rebordo, a gente analisa o incisivo lateral junto com o canino. Na inferior, o canino sozinho, né? Os 4 incisivos vão em uma só. Então, 8, né? Que a gente vai avaliar o 42, junto com o 31, 32, 41 e 42, e o pré-molar também, que é sozinho. Então, dá um total de 9 radiografias. Uhum. Bom dia, Joalice. Vamos para a próxima, né? Opa. Não sei como tira essa janelinha aqui. Paciente JBS de 18 anos, sexo feminino, procurou a clínica de ensino da Faculdade de Odontologia, solicitando avaliação e relatando ter sido submetida a um longo tratamento ortodôntico, o qual se encerrou recentemente. A queixa principal dela era manchamento de algumas restaurações estéticas. Foi realizado exame clínico, que confirmou o manchamento das restaurações e detectou algumas áreas escuras nas proximais dos dentes. Diante dos fatos, foram solicitados exames radiográficos. Então, qual que é o sentido desse exame radiográfico, né? Pesquisa de cáries na região posterior e na região anterior da paciente, né? E aí, então, qual que é a pergunta, né? Nós vamos pesquisar cáries na região posterior e na região anterior. As radiografias oclusais, né, para os dentes anteriores, não, né? Radiografia oclusal não serve para pesquisa de cárie, interproximais para os dentes posteriores, sim, né? Periapicais, né, para dentes anteriores e posteriores. Para os dentes posteriores, para os dentes anteriores, a técnica é a periapical, né? Mas para os posteriores, para pesquisa de cárie, a técnica de eleição é a radiografia interproximal.
Então, a resposta certa é interproximal para os dentes posteriores e periapicais para os anteriores. Por que que na questão anterior a gente pediu periapical, né? Ao invés de interproximal para aquela paciente? Porque no caso clínico anterior, a paciente tinha tido cárie, mas a gente queria avaliar, ela já se queixava de dor, não era uma simples pesquisa de cárie. Então, a gente queria avaliar a relação da cárie com a câmara pulpar, né? E se havia também alguma reação periapical, né? Então, por isso que foram feitas periapicais. Agora, nessa questão, a gente está procurando ver as cáries interproximais, né? As cáries proximais dos pacientes, da paciente. Então, por isso que são interproximais para os dentes anteriores e periapicais para os anteriores. Ó, interproximais para os posteriores e periapicais para os anteriores. Interproximais para anteriores não se faz mais, né? É uma técnica que se tornou obsoleta, falando mais uma vez. Interproximais para anteriores, a mesma coisa, né? E periapicais para os posteriores não é a técnica de eleição. Às vezes a gente enxerga cárie, sim, muitas vezes, mas não é a técnica de eleição. Relaciona as estruturas abaixo de acordo com a densidade. Essa foi fácil, né? Sim ou não? Foi mais tranquilo. Para mim foi. Ah, então tá. Espinha nasal anterior é radiopaca, né? Segmento é radiopaco, canal radicular é radiolúcido, processo coronoide é radiopaco e seio maxilar é radiolúcido. Então, a resposta é a B. Entre as lesões do órgão dentário, há uma que se caracteriza por um desgaste devido a trauma oclusal, cujo o aspecto clínico são depressões em forma de cunha, localizadas na região da junção amelo-segmentária ou próxima a ela. Marca a alternativa que se refere à descrição acima, né? Erosão é um processo químico, né? Atrição é trauma oclusal, mas causa desgaste nas superfícies incisais e oclusais. Reabsorção não é, cárie radicular também não é, né? Às vezes a cárie radicular também acontece, né? Próxima à junção amelo-segmentária. Mas esse aqui é um desgaste não carioso, né? Então, em forma de cunha, é típico da bifração, a descrição. 3 grandes fontes de informações são utilizadas pela odontologia para a elaboração de um diagnóstico conclusivo sobre as patologias da cavidade bucal. O exame clínico, junto com a anamnese, o exame radiográfico e exames complementares, laboratoriais e histopatológicos. Não se pode perder de vista as limitações e os riscos da sua utilização. Uma que há, por parte de muitos profissionais, uma exagerada confiança na radiografia, né? Isso é um problema que a gente vive, que às vezes as pessoas acham que a radiografia é mágica, né? Então, às vezes, muitas vezes, né? A radiografia não constitui o elemento suficiente para o diagnóstico, né? Sempre a gente bate nessa tecla com vocês. Sempre a radiografia tem que estar associada ao exame clínico. Para que uma radiografia possa ser interpretada adequadamente, 3 princípios básicos devem ser observados. Analise atentamente as asserções a seguir. Boa qualidade de uma radiografia. Sim, né? É um princípio básico para se interpretar bem um exame radiográfico, ter uma boa qualidade. Conhecimento do aspecto radiográfico das estruturas anatômicas, né? E suas variações nas várias técnicas de tomadas radiográficas. Então, para a gente reconhecer o que é patológico, a gente precisa reconhecer o normal. E a finalidade da radiografia deve ser um meio complementar do diagnóstico, né? Então, até agora essas 3 estão certas, né? Não se pode fazer diagnóstico somente com a radiografia. Mesmo sem o exame clínico, o diagnóstico sempre pode ser dado de forma precisa com a radiografia. Não, né? Tá errado, não pode.
Muitas vezes a gente consegue avaliar, mas o ideal é exame clínico, anamnese e radiografia. Devem ser feitas, no mínimo, 2 tomadas radiográficas para confirmação. Cortou aqui, né? Do diagnóstico seria. Então, não, né? Não tem essa necessidade. Na maioria das vezes, uma tomada só. Então, as que estão certas são a 1, 2 e 3. Letra C. Com a evolução de novas tecnologias e avanços nas ciências médicas, a tendência é ao aumento da longevidade humana, o que, sem dúvidas, é excelente. Porém, alguns maus hábitos podem produzir lesões nos órgãos dentários. Entre as alterações, existe uma não carinhosa, provocada por desgaste químico, decorrentes de maus hábitos, por exemplo, maus hábitos alimentares ou patologias gástricas, né? É aquela que a gente falou de lesão química por limão, né? Alimentos ácidos, ou por patologias gástricas, né? Como refluxo, né? Podendo ter causas intrínsecas ou extrínsecas. O texto acima se refere à erosão, né? Típico de desgaste químico. A bifração é desgaste por trauma oclusal, desmineralização tem a ver com cárie, né? Atrição, desgaste mecânico também, e a abrasão também é desgaste mecânico. Então, a resposta certa é erosão. Eu vou encerrar a reunião, porque só falta 1 minuto, e abrir um novo link, tá?